Paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou nesse devocional. Momento em que nós vamos nos achegar mais ao Senhor, em que realmente nós vamos ficar mais parecido com eles, porque nós precisamos muito mais do que conhecer somente o Senhor. Nós precisamos de um encontro real, um encontro verdadeiro, para exatamente nós sabermos quem é nosso Deus e quem somos nós nele. Nós precisamos nos conhecer. Por isso, nessa manhã eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor que está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Nessa manhã nós temos que partir do pressuposto de quem nós somos, por quem nós fomos criados e como nós fomos criados. E aí precisamos reconhecer que ainda nós temos muito a aprender sobre nós mesmos para podermos avançar. Eis, aqui mora o motivo, a razão de nós necessitarmos tanto de Jesus, tanto da sua restauração, da sua cura, para que nós achemos a nossa verdadeira identidade em Deus. Claro, queridos, nós já tivemos muitos avanços, uns mais, outros menos. Porém, nós somos sempre surpreendidos com situações não muito agradáveis. No nosso dia a dia surgem problemas, dificuldades, surgem tempestades violentas e aí nós nos sentimos muitas vezes tão distante dos nossos sonhos, dos nossos alvos, dos nossos objetivos e por vezes pensamos que não vai se realizar. E é nesses momentos, meus irmãos, que Satanás, que é perito em colocar acusação, sentimento de culpa, sentimento de remorsos, ele tenta frear os nossos grandes projetos, os grandes projetos do Senhor em nossas vidas. E aí nós devemos lembrar-nos de que quando nós começamos a buscar mais a Deus, ter mais comunhão com o Senhor, mais intimidade com Deus, vamos morrendo para nós mesmos e para o mundo que nos rodeia, e a vida de Jesus vai nos aperfeiçoando, nos capacitando e tornando o nosso corpo mortal mais parecido com Ele. A palavra do Senhor diz: por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, nas que não são visíveis, porque as que se veem são temporais, enquanto que as que não se veem são eternas, permanecem para sempre. Queridos, 2 Coríntios 4 nos dá esse esclarecimento claro, que nós não podemos nos mover pelas coisas que nós vemos, as coisas visíveis que perecem, mas que nós devemos nos mover por aquilo que nós não vemos, por aquilo que é eterno, por aquilo que jamais passará.
Mesmo que aqui a nossa guerra seja intensa, é preciso descobrir que temos um valor imenso para Deus e descobrir o valor do Calvário. Realmente ter noção do que Cristo fez por mim e por você lá na cruz. São bênçãos eternas, mas Ele conquistou mais. Ele conquistou para nós bênçãos aqui nessa terra, enquanto forasteiros. Cura, restauração familiar, bênção financeira, restauração ministerial, emocional, física. Deus tem um trabalho completo para realizar em nossas vidas. Aleluia! E é assim que nós avançamos para a nova vida que nos está proposta. Cristo justamente nos tirou daquele lamaçal de pecado, das trevas, para escrever uma nova história para nós. Uma nova história com Ele. E nos revestindo assim do novo homem que vai surgindo a partir do momento do nosso novo nascimento. Ali diz, ainda que o pecado vai querer nos seduzir, nos fazer parar, nos amedrontar, nós podemos ter certeza que em Cristo nós temos a força que nós precisamos para vencer as trevas, para vencer o inimigo. Que bom saber que quando a Bíblia nos esclarece isso, quando a Bíblia esclarece quem nós somos em Deus, nós nos sentimos muito mais fortalecidos, encorajados e vencemos as dificuldades que querem nos oprimir, parar. Queridos, para sermos verdadeiramente fiéis, nós precisamos ter um conceito correto de quem nós somos em Deus, nossa identidade em Deus, como herdeiros das suas promessas, e para isso nós precisamos estudar a palavra e nos conhecer melhor, mas não de acordo com o que o mundo diz, de acordo com o que Deus diz a nosso respeito. Queridos, o nosso maior medo em relação a nós mesmos é muitas vezes descobrir quem nós somos. Muitas e muitas pessoas querem se parecer com os outros, querem seguir os exemplos dos outros, os passos dos outros, os talentos dos outros, porque têm medo de se parecer consigo mesmas, de se conhecer, de conhecer o seu interior. Meus queridos, não! Há pessoas que têm um conceito muito mal formado de quem elas são. E por isso vivem a imagem de outra pessoa. Imitando, tomando os mesmos passos, quando na verdade essa pessoa pode viver a imagem de Deus. Tal qual como nós fomos criadas, como nos diz a palavra aqui em Gênesis. Muitas vezes as pessoas não são satisfeitas com o que são, como Deus as fez. Por isso, elas almejam viver um outro papel. Muitas pessoas chegam ao ponto de dizer, se eu fosse o fulano, se eu soubesse fazer como ele faz, se eu soubesse, se eu tivesse, você esquece isso. Alguns até se sentem tão honrados quando uma outra pessoa diz, você se parece tanto como fulano. E ainda querem se parecer com os outros e acham que isso é motivo de honra. Queridos, o maior motivo de honra para nós deve ser parecer-nos com aquele que nos criou, a sua imagem e semelhança. Ele é o nosso exemplo. É Ele que nós devemos imitar. É Ele que nós devemos seguir. Seguir os seus passos, seguir os seus princípios, seguir os seus ensinamentos. Aleluia! Paulo nos alerta sobre isso. Paulo nos alerta de como nós devemos nos autoconceituar. Não parecido com fulano, com este, com outro, com aquele. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 11.
Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o nosso parâmetro, Cristo é uma luz que nós devemos seguir. Mas para isso, meus irmãos, nós devemos perseguir duas atitudes diárias: o morrer para nós mesmos diariamente e a crucificação da nossa carne. Não podemos mais pensar que nós podemos as coisas na força do nosso braço. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos faz crescer, é Deus que nos capacita, é Deus que nos escolheu. A salvação vem através de Deus. Ele nos fez através de Jesus Cristo, herdeiro das suas promessas. Nós que somos nascidos de novo, que mantemos a santidade, que mantemos a comunhão com Deus, nós não devemos nos desesperar quando surgem alguns problemas de aflição, tribulação, pois a nossa vitória em Jesus está garantida por aquilo que Jesus fez, jamais por aquilo que eu ou alguém do meu lado faça. Queridos, para nos conhecer, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que não importa a nossa aparência, os nossos dons, uns mais, outros menos. Nós devemos nos conhecer, posicionar, ter a nossa identidade bem formada como filhos amados de Deus. E saber que Ele jamais nos abandonará, jamais nos decepcionará e jamais vai nos desamparar. As suas promessas jamais falharão. Quando nós temos essa certeza, nós começamos a viver de um mundo novo, de um modo diferente. E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos nos conhecer melhor? Em primeiro lugar, meus irmãos, deixe todo o passado para trás. Tudo que você viveu antes de Cristo, esqueça. Há pessoas que vivem dizendo: eu tinha, eu fui, eu fiz. Não! Essas pessoas vivem no passado. Esquecem que Deus quer construir uma nova história. Queridos, Deus quer escrever uma nova história, correta, fiel, em santidade, de acordo com a sua palavra para você. Mas tudo do passado tem que ficar no passado. Avalie a maneira como você adquiriu o que tem até hoje, o que você fez até hoje, a identidade que você tem até hoje. Deus permite que haja uma limpeza interior, que agora tudo possa ser construído debaixo da sua poderosa luz, debaixo da novidade, debaixo da saúde e do poder do reino. E aí sim, você se tornará uma pessoa próspera, baseada nos ensinamentos do Senhor. Duas características compõem o caráter de um homem que vive no tempo presente, que esquece tudo que se foi: prosperidade e êxito. Queridos, Deus está nos moldando. Dia após dia, Deus vai moldando o nosso caráter para nós vivermos de acordo com o que agrada a Ele. Porém, muitos de nós gostamos de ficar mexendo com o passado, como se nós fôssemos um museu. Quem gosta do passado é museu. E o diabo, para acusar, para que você pague um preço, talvez por alianças erradas que você fez. Ele quer que você fique lembrando de pactos, alianças, ou talvez de pecados que na verdade já foram apagados pelo sangue de Jesus Cristo lá na cruz. O inimigo gosta de levantar histórias antigas, fatos antigos, coisas que para Deus já estão no mar do esquecimento. Então posicione-se.
Toda vez que o diabo quiser lembrar do teu passado, não dê ouvidos para essa voz maligna e diga para ele: sai da minha vida, porque o meu futuro está com Deus. Algumas pessoas até se esquecem que seus pecados, falhas, fraquezas têm um destino: a cruz do Calvário e as profundezas do abismo. E Deus já não se lembra mais deles. É necessário deixar as lembranças do passado, como diz a Bíblia, deixando as coisas para trás, deixando as coisas velhas que para trás ficam, prossigamos para o alvo da nossa suprema vocação. Há pessoas que vão andando e olhando e voltam a olhar para o pecado que ficou para trás. Quem olha para trás fica petrificado, vira estátua. Veja a história da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal lá na história de Gênesis 19. Ou seja, quando você olha para trás, petrifica a sua fé. Queridos, Deus tem algo novo para você. Portanto, prossiga para o alvo. Você precisa saber o seu eu. Quem é você? Aquele que não tem alvos, que não tem desafios no presente, sempre volta para o passado. Então Satanás vai segurando, prendendo essas pessoas, pois quer que sempre voltem lá no passado, no ponto de onde o Senhor já os tirou há muito tempo. O inimigo é covarde. Ele quer te aprisionar no passado. Ele quer destruir, roubar os teus sonhos, os teus projetos de um futuro próspero, pleno e abundante. Posicione-se em Cristo. Você lembra qual foi a maior dificuldade do povo que estava no Egito? Não foi sair de lá, mas tirar o Egito de dentro deles. Sair do Egito é fácil. O difícil é o Egito sair de dentro de nós. Essa é a nossa tarefa. Tirar o passado, tirar o Egito, tirar a escravidão de dentro de nós. Através de quê? Da leitura da palavra, de nos posicionar no centro da vontade de Deus, de tomar posse das promessas que Ele tem para as nossas vidas e simplesmente renunciar a todas as palavras, alianças e pactos com o nosso inimigo. Precisamos entender que para o nosso homem interior se renovar, é necessário deixar todo o passado para trás. Queridos, quem vive no passado e de vez em quando vai ao ponto de contato onde Satanás o prendeu, dificilmente vai conseguir conquistar êxito no trajeto da sua caminhada, no seu ministério, na sua família, porque Satanás sempre está trazendo à tona as lembranças do passado, e através dessas lembranças ele vai trazendo prisões, ele vai petrificando a sua fé, ele vai te desmotivando e paralisando. Muitas vezes até pensamos que estamos libertos e não estamos. Deus nos leva para muitos testes para que nós nos conheçamos melhor por dentro. O homem interior curado não tem recaída de caráter. É curado, é posicionado, ele sabe quem ele é em Deus. Pode até ser tentado, mas ser tentado é um privilégio, porque é uma oportunidade que Deus nos dá para nós dizer não para o pecado, para nós se abster totalmente do pecado. Por isso, hoje é o dia de fazer uma análise e de se conhecer por dentro. O que comanda a tua vida? O que te incentiva a levantar todas as manhãs?
o que te deixa triste, o que te deixa alegre. Você precisa se conhecer interiormente para que possa compreender claramente o projeto de Deus em sua vida. Queridos, vocês já refletiram sobre qual é o valor que tem a sua vida? Nós lemos na Bíblia que o homem se perdeu e Deus precisou comprá-lo de volta. Para resgatar seus filhos, suas filhas, Deus precisou pagar um preço por isso. Então, queridos, Ele pagou o salário do nosso pecado e de acordo com a Bíblia, foi a morte. E Jesus o pagou lá. Por isso hoje é dia de se posicionar, de se colocar no centro da vontade de Deus e jamais olhar para trás. Você precisa enxergar a partir da fé e verás como você é belo, é perfeito aos olhos de Deus, o qual se importa com você integralmente em todas as áreas da sua vida. Sobretudo naquilo que você realmente é. Queridos, olhe-se com o mesmo olhar que Deus olha por você. Você é amado por Deus. Você é querido por Deus. Foi Deus que te escolheu. Você precisará reconhecer o seu valor. E então você terá a dignidade em reconhecer que para Deus você é especial. Eu e você custamos o sangue precioso do único Filho de Deus. E por isso, nós somos tão amados, reconquistados. Queridos, nós precisamos nos ver com o mesmo olhar de Deus. Neste momento, queridos, abra sua Bíblia. Não dê mais ouvidos ao que o inimigo diz ao teu respeito. Não deixe mais que pessoas usadas pelo inimigo te queiram paralisar. Olhe para a palavra de Deus e veja o que Deus diz que você é e aproprie-se dessa verdade para você se conhecer definitivamente e viver o extraordinário que Deus tem preparado para você. Queridos, isso é precioso demais. Quando você consegue enxergar o seu valor em Deus, então sim, você está preparado para viver a nova história que Deus tem para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.